Então hoje nós temos a presença do Edivaldinho, ele é do grupo Maria de Nazaré, da cidade de Votuporanga. Seja bem-vindo. Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos conquistar a própria paz. A doutrina espírita que todos nós sovejamente conhecemos é uma doutrina por excelência fantástica. Ela tem trazido ou ofertado, apresentando condições para todos nós de equacionarmos a nossa existência, logrando alcançar o entendimento de nós próprios. Em uma tarde, na residência de Francisco Cândido Xavier, com outros tantos amigos, ouvíamos o Chico falar, contando fatos muito interessantes. Não obstante aquele grupo de diminuta parcela de amigos, adentrou uma senhora com um chofer, e que a mulher, ao vê-lo, começou a gritar: santo homem, santo homem, santo homem, ajudai-me, por clemência, ajudai-me. Apanho do meu filho e não dou conta de suportar tanta dor. Ele tem 26 anos de idade e me agride. Toda vez que vou falar com ele, ele me bate ou me espanca. Meu esposo foi embora, deixando-me com o filho. Sou muito rica, tenho muito dinheiro, mas não sei mais o que fazer. Ajuda-me, santo homem, diga-me algo, coloque a mão sobre o meu filho. Sou católica, tenho muito recurso. E todos nós estávamos perplexos. Aquela senhora de um semblante de quase de 80 anos, embora tivesse 64 anos. O Chico Xavier, calmo estava, calmo ficara. Repentinamente ele diz à senhora: Emmanuel está aqui e afirma que o dinheiro que a nossa irmã possui é para cuidar do seu filho. Coloque-o no hospital psiquiátrico, pague, mas não o tire de lá por nada no mundo. Porque se ele amanhã causar um transtorno maior, ou agredir ou matar alguém, a senhora vai responder por isso também. Eu fiquei perplexo do fato. Apontei com o chofer onde morava aquela mulher, em que cidade ela residia, e repentinamente tomamos o conhecimento, 6 meses depois, que ela morrera na mão do filho. Drogado, com muitos problemas. Daí então, vamos hoje observar o estudo sobre aceitação, o início da transformação. É natural que cada um de nós, ao compreendermos a doutrina espírita, não há como não estudá-la. A doutrina espírita, sem o estudo metódico, laborioso da doutrina espírita, não se logra andar adiante, porque do que valer-nos-ia há apenas o passe. De nada vale para nós o passe somente, porque é o conhecimento libertador que vai trazer-nos a carta de alforria, que liberta-nos do ramerrão das reencarnações inferiores. A primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos em aceitar, seja uma pessoa, um fato ou uma situação, é de que estaremos nos submetendo ou nos subjugando, desistindo de lutar, sendo fraco. É muito comum nós ouvirmos isso em família, a menor célula da sociedade humana, mas a mais importante de todas elas,
a família e repentinamente nós ouvimos até de um pai ou de uma mãe, ou entre os cônjuges, fraco, frouxo. Por que é que você não luta, não mostra para o outro com quantos paus se faz uma canoa? O mundo crê isto, que nós precisamos revidar as ofensas. O momento de aceitar nunca coloca-nos abaixo de nada. Naturalmente que é preciso o conhecimento de uma doutrina. Aceitar por um passe de mágica, ninguém aceita. Nós precisamos de usar, em qualquer época da humanidade, face a face, a razão, o conhecimento libertador. Não adianta nós querermos engolir um fato ou uma situação porque o outro colocou para mim. Não. A vida, ela é plena matemática, tão bela quanto a matemática o é. Se nós conferirmos cada um dos problemas que nós elencarmos aqui agora à noite, nós teremos uma resposta para qualquer problema. O único fator é resolver se nós queremos ou não solucionar um problema, que é complicado. Na verdade, se quisermos modificar qualquer aspecto de nossa vida, de nós mesmos, devemos começar aceitando, nos aceitando. É um fato primeiro, nós vivemos, segundo Paulo de Tarso, com o espinho da insatisfação. Mora em nós o espinho da insatisfação. Nós degladiamos conosco muita vez, cobramos energicamente aquilo que não logramos ainda alcançar. Então, quando não conseguimos, degladiamos-nos, martirizamos-nos, entramos em conflitos, vivemos tormentos constantemente por vislumbrarmos as estrelas e termos os pés no charco da terra. Mas quando assenhorearmos então do conhecimento de nós próprios, demandaremos outras plagas, conhecendo-nos intimamente, tendo noção de quem somos. É muito interessante que o mundo moderno está voltado aos livros de autoajuda, às terapias altamente modernas, com psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas. Descobrir quem somos. Ora, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, já falou em 1857. Fazei como fazia na minha última encarnação, passai em revista todo o meu dia, a quem eu ofendi e não deveria ter ofendido, a quem eu deveria ter ajudado e não ajudei, como é que eu portei-me diante de um fato, quando na verdade deveria ter uma outra conotação, e não a dei como devia ser dado. Então, se o Santo Agostinho, em 1857, vem à baila, trazendo para nós uma realidade intrínseca à personalidade do ser humano, por que debatemos conosco, às vezes pagando 8.000 para descobrir que eu não me aceito como sou, baixo, gordo, careca? Ora, o que é isto? Bastar-nos a olhar para dizer que eu não sou um garotão magro, sou gordo, e que é preciso ter estrutura de criar condições psíquicas para que eu entenda que, se quiser ser magro, tenho que emagrecer, fechando a boca. Ah, mas eu adoro comer, quem é que não gosta? Então nós às vezes criamos um problema, fazemos um carnaval num copo com água. Dentro disso afligimos-nos. Aí vem Paulo: vós tendes o espinho da insatisfação. Nós somos assim. Ora, se nós somos assim, o mecanismo de trabalharmos-nos interiormente. Se nós não trabalharmos, se nós não começarmos por nos aceitar, nós nunca lograremos modificarmos-nos de forma alguma. Só lograremos uma modificação interior se começarmos paulatinamente analisando-nos. Ah, mas é tão bom observar o outro, é ótimo fazer uma
um referendo sobre o outro, mas é preciso que nós nos coloquemos, muita vez, no espelho e comecemos uma análise de nós próprios. É o único caminho que nós vamos encontrar para uma renovação, uma revolução interior. A aceitação é detentora de um poder transformador que só quem experimentou pode avaliar. Eu conheço uma senhora, dizia-me uma confreira na região de Palestina. Eu conheço uma senhora que o marido gritava, exacerbado, o marido desferia golpes verbais terríveis, açoitava os filhos e ela permanecia calada. Era uma santa mulher. E assim sucessivamente, o vizinho lhe acicatava, ela estava tranquila, serena. Na verdade, no passar dos anos, morreu o esposo. Os filhos foram embora, comumente se vão embora. E ela ficou alquebrada, amarga, azeda, sem ter noções de vida, de relacionar-se na comunidade de onde vivia. Ela não se cuidou, porque a aceitação, ela é detentora de um poder gigantesco que transforma quem a experimenta. Transforma quem a experimenta. Porque nós não podemos, em sã consciência, como espíritas, conhecedor da lei de causa e efeito, ação e reação, por conhecermos o passado, as causas anteriores e as causas atuais. Nós, os espíritas, estamos assenhoreando-nos de um conhecimento libertador que mostra-nos por que é que estou consorciado com essa pessoa. Por que é que será que eu tenho um filho tão rebelde que me olha nos olhos com profundidade e me diz coisas que eu me arrepio inteira? Por que é que eu não consigo veicular uma palavra de orientação quando ele me barra, dizendo: "Está calada, mãe, não aguento a sua voz", e eu perco a ação, perco o movimento? Faltou educação na primeira infância. Allan Kardec coloca aqui a educação num conjunto de normas que formam o homem que vem. É muito fácil, mas hoje alguns psicólogos, com todo respeito à área, dizem que o indivíduo tem que procurar por si só posicionar-se diante da vida. É interessante, mas e por que é que nos posicionamos quanto à escola, quanto ao médico, quanto ao banho, quanto a escovar os dentes? Por que é que nos posicionamos e não o deixamos então livres para a escolha da escola, se querem ou não estudar? Perguntar-lhe: "Menino, você quer estudar?" "Não, mamãe, eu não gosto." "Então não estuda, meu filho, faça a sua vontade, querido." Lógico que não pode. Quando ele nasce, o rebento, o Livro dos Espíritos, tem todo um estudo, um trabalho sobre a infância. Quando o indivíduo nasce, anterior ao seu nascimento, como respondera Napoleão, um educador, há uma indagação: quando dever-se-ia iniciar a educação do bebê? 20 anos antes dos pais nascerem, quer seja educar os pais, formatar os pais, preparar os pais, para que quando vier o rebento seja orientado adequadamente, devidamente equacionado, a fim de que, no processo da educação, ele forja, ele se molda, porque a educação é uma arte. Por isso que Allan Kardec coloca na obra básica, o Livro dos Espíritos, missão. A única missão na vida é paternidade. Eu, como sou solteirão encalhado, estou perdido. Mas a verdade é que a maternidade, a paternidade confere, outorga ao indivíduo a única missão, porque são filhos do Criador que nos empresta para que nós auxiliemos no processo da educação. Mas você está enganado. Eu eduquei, eu forjei, eu criei condições, eu esqueci de mim própria para dar a ele tudo que foi necessário, que fora necessário. No entanto, ele aos 18 anos conhece uma moça e vai, dá a Deus, e eu não sei onde ele está. Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nós não podemos esquecer jamais
que nós somos almas individuais. Nós somos individualidades. Cada um de nós tem um caminho a traçar. Os pais nos criam, nos formam e nós vamos voar. Embora, se decretasse minha mãe, por exemplo, ela tiraria Deus do poder e ficaria ela mandando, para dar aos filhos angelitude. Toda mãe é assim. E olha que eu tenho 61 anos. Minha mãe tiraria Deus do poder, colocaria ele em Cuba e deixaria ele tranquilamente. Ela se mandaria. Acho que o som está com problema, garoto. Jovem, o som está com problema. Um chiado. E pode abaixar um pouquinho, só senão vou estourar os ouvidos dos nossos amigos aí. Bom, meus amigos, a verdade é que nós precisamos aprender a suportar com paciência os reveses da existência. Caso contrário, se não estudarmos a doutrina espírita, daremos bom dia a cavalo com a maior facilidade. Porque na hora da crise, na hora da dor, que é difícil de aceitar uma perda material ou afetiva, uma dificuldade financeira, uma doença, uma humilhação, uma traição. E quem é que vos disse que isso tudo é maravilhoso? Olha, meu amor, eu quero comunicar a você que perdemos todos os bens. Ai, que alegria, meu marido, que beleza. É verdade, perdemos tudo. Perdemos, que bom, mas que maravilha. E olha, eu quero te confessar ainda mais. Tem um amante lindo, que beleza. Que coisa linda, você vai embora de casa, meu bem? Lógico, nada disso é fácil. É uma complicação. Imaginemos quando a morte ceifa do lar, enterra a idade alguém que nos era toda a alegria de nossa casa. Nós vamos bendizer a Deus? Nós temos dificuldades de aceitar a morte física. Mas é diante de tudo isso que nós precisamos entender a aceitação. A aceitação não é assim, bater no peito e dizermos: Deus quer assim, assim seja. Isso é igual à síndrome da Gabriela. Melhorou bastante. Isso é igual à síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, morro assim. Isso é bobagem, isso é ignorância. Ninguém que nasce assim, morre assim. Nós precisamos aprender a nos modificarmos. Porque se aquele que diz, eu nasci assim, não. Tudo é do cultivo. Eu não sei se alguns dos senhores já viu feijão, plantando feijão. Você rasga a terra, sulca a terra, põe um grão de feijão ou dois, daqui a pouquinho ela rompe a terra e vem um broto muito bonito, verde, procurando a luz do sol. Ele cresce mais um pouco, ele tem um palmo. Com um palmo ele começa a pender para a terra. E se você não for lá, não colocar uma haste de bambu, ou seja ela qual for, amarrar aquele broto, ele ao deitar na terra, ele morre. Nós somos assim. O rebento, nosso filho, também é assim. Nós precisamos de incentivo a vida inteira para chegarmos à conclusão de uma etapa, de um périplo reencarnatório, que é o nosso processo de evolução. Mas a aceitação é um ato de boa vontade, mente aberta, sabedoria e humildade, pois ao contrário do que muito pensam, a vida em si não está sob o nosso controle. Se estivesse sob o nosso controle, a vida seria uma maravilha, mas não está. São leis que regem a vida, leis que representam o Criador. Vamos todos nós batermos o joelho no chão, dizer ao Senhor da vida: misericórdia, ajudai a minha família, livrai o meu filho, Senhor, tirai-me desse tormento em que vivo, dos conflitos existenciais de minha alma que se debate entre as vagas da dor ou da incompreensão. Deus olha para nós, com certeza deverá olhar e dizer: mas que menino travesso tenho eu,
ele não entendeu que precisa daquilo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, o item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no reino dos céus. Meus amigos, sejamos francos. Quem é de nós aqui que quer glória no céu? Nós queremos glórias agora. Queremos o meu filho não perca o ano na universidade, que meu filho entre na faculdade, que a minha nora tenha emprego, meu genro também, meu filho, que ele ganhe muito mais do que está ganhando, que meu marido não aconteça nada comigo, nem conosco, da nossa família, pelo amor de Deus. Essas são as glórias que nós queremos. Estamos mentindo? Não. É o estágio da evolução em que nos encontramos. Nós não estamos preocupados quando o chamado, às vezes, até mesmo da casa espírita, para um trabalho, para um serviço social, para um estudo, nós elencamos mais o meu filho. Quantos anos tem seu filho? 48. Mas como 48? O que você vai fazer em casa? Ele vem para jantar com a mamãe. Olha, marca um outro dia, uma outra hora. A mãe e o pai podem assim o fazer. Na nossa instituição que dirigimos, na nossa vírgula, na instituição que dirigimos, é a mesma coisa. Você pode constatar, 30, 40, 70, fizeram cursos de passe, 82 agora, 4 se inscreveram para trabalhar, o resto tudo só para a cultura. A vida é assim. Leva-se tempo para que nós possamos amadurecer para as coisas reais e verdadeiras. As pessoas são como são, dificilmente mudam. Não podemos contar com isso. A única pessoa que podemos mudar somos nós mesmos. Portanto, se não houver aceitação, o que estaremos fazendo é insensato, é insano. Meus amigos, todo mundo, todos nós já caímos na esparrela de querer mudar o outro. Todos nós, sabe qual é um dos maiores fatores e problemas da juventude hoje na nossa casa, que aparecem para uma orientação? É a jovenzinha sonhadora com o garoto de 22 ou de 19 aninhos. Ela quer mudá-lo. Rivaldinho, mas eu sei que eu posso mudá-lo. Não muda. Ela tem sonhos que ela muda. A mãe diz, mas ela fala, mas é meu homem, mamãe. Não adianta. Ela tem que sofrer nas agências da dor para aprender e receber uma libertação. Precisaria de sofrimento? Não. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Agora, nós precisamos caminhar para a dor? Não é preciso. O uso da inteligência e da razão. Quem é que muda o outro? Se alguém souber quem consegue mudar, case-me com a pessoa na hora, porque aí vai mudar-me. Ninguém muda ninguém. Você pode falar, então você tem que entender através do conhecimento de uma doutrina. A doutrina única que deu razão à minha vida, o que fez com que eu compreendesse, é a doutrina espírita, que te mostra os senões da existência, quem nós somos e o que podemos modificar em nós. Agora, crer que eu modifique o outro, nesses anos todos, ninguém modifica ninguém, a não ser que o outro queira. Jesus caminhava certa feita e encontra um homem invisual, um cego. Diante do homem invisual, Jesus pergunta-lhe: você deseja ser curado? Agora, meus amigos, abrindo um parênteses, isso é pergunta que se faça a um cego? Pelo amor de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo pergunta: você deseja ser curado? Ao que o cego poderia dizer: não, não quero. Sabe por quê? Na porta do templo eu ganho muito dinheiro. As mulheres vão à minha casa, lavam, passam, cozem, fazem o pão, abatem o porco e deixam-nos nas latas com a gordura. Eu trabalhar? Eu perco tudo isto. Se o Senhor me curasse, eu teria que trabalhar. Mas não. Ao contrário disso, o cego disse peremptoriamente: sim, Senhor, eu quero. E ficou curado em nome do meu Pai. Livro dos Espíritos, sobre as paixões.
Allan Kardec pergunta para os espíritos: existe alguma paixão que seja por nós irresistível e nós não consigamos modificá-la? E respondem as entidades venerandas: não. O que ocorre é que a vossa vontade vem da boca para fora, não nasce das entranhas da alma. Ora, 1854 fora escrita a pergunta pelo mundo maior: conhecem-nos em profundidade? A nossa vontade, ela é frouxa, fraca. É assim que nós somos. Nós ainda não estamos desejosos de alterar o pensamento à força que nós somos. Ora, por que é que Jesus nos diz: vós sois Deus e podeis fazer o que eu fiz e muito mais, se o quiserdes? Sempre é a condição sine qua non da nossa vontade. Se eu não quiser, em nada eu farei. Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca uma expressão belíssima: fluido mole. É o indivíduo que vai orar a Deus e não sai da cabeça a sua oração. De tanto má vontade, não. Desleixo, falta de ânimo, falta de confiança. Por isso que a vida é um renovar constante. Quando você vai orar a outrem, você se envolve conjuntamente com um amigo espiritual que duplica a força do fluido, e o fluido sai fluido duro. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, ele chama do fluido mole, que o indivíduo ora e o fluido vem aqui na sua frente e cai nos seus pés. Não atinge o outro, porque quando o médium vai levantar, ele tem que ter a vontade que o impulsiona, somando-se as forças espirituais da casa, atingem o indivíduo com vontade. E se nós estivermos, como estamos, no centro espírita, apenas no lograr a atenção de um passe libertador, retirando de nós as mazelas e voltarmos para a vida, lê do engano. Tudo o que estaremos fazendo é insensato, é insano. Continuaremos do outro lado da vida, sofrendo por nossa própria incúria. Quem não leu o livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier, irmão Jacó, deve lê-lo. É uma obra monumental para a nossa educação e para a nossa vida. Ser resistente, brigar, revoltar-se, negar, deprimir, desesperar, indignar-se, culpar. Culpar-se são reações emocionais carregadas de raiva. Raiva do outro, raiva de si mesmo, raiva da vida, e a raiva destrói, fere e desagrega. Raiva, meus amigos, não leva a nada. Nós não vamos construir nada para nós. Nós vamos alinhavar o pensamento na hora em que estivermos desfilando um impropério, vamos agregar em nós uma energia deletéria, e aquilo junta-se à nossa emoção, agrega-se em nós. Por que é que agrega-se em nós? Porque o perispírito tem uma propriedade de assimilar, a absorção. Nós absorvemos a ideia que o fluido para no ar de uma discussão. Aí temos um súbito mal, um cardíaco, ele empacota em 10 segundos. Para que isto? A vida é uma das coisas mais esplendorosas. Viver, não há coisa melhor. Tanto é tão importante que o mundo espiritual coloca no Evangelho que a calma em meio aos tormentos da vida não será uma felicidade. Nós precisamos rever e pensar realmente nisso, porque é uma felicidade a calma. A aceitação é uma força que desconhecemos, porque somos condicionados a lutar, a esbravejar, a brigar, a fazer barulho. Aceitar é paz, é leveza, é entendimento. Quem é de nós que está? É como a fé. Quem tem a fé confere calma, paciência, resignação, entendimento. A fé, quem a tem, ela promove. Nós não desesperamos. Mas quem é de nós que não desespera? Então nós estamos engatinhando numa luta
enorme para modificarmos, para o conhecimento chegando na nossa estrutura, no campo emocional e intelectual, nós aquietarmos diante da dor. Porque a aceitação, ela não é esse desconhecemos, uma força que desconhecemos, porque o aceitar, ele é paz, tranquilidade. Nós não vamos afligir quando formos ao médico e numa consulta rotineira de próstata, de mama, de colo do útero ou do problema cardíaco. Hoje todos os recursos são preparados para que antes que o problema surja, nós possamos fazer uma avaliação. Quem fizer, por exemplo, uma cintilografia coronária, logo verá se tem algum distúrbio e precisa ser corrigido. Se o colesterol está aumentado, criando um entupimento de uma artéria, e você logo, sabendo disso com antecedência, trata, eliminando o problema antes que o infarto venha e rompa-lhe a veia. Então, se a vida confere-nos um trabalho magnífico de entendimento, é preciso então criarmos essas condições para paulatinamente desanuviarmos em nós as dificuldades. Aceitar não é desistir, nem tampouco resignar-se. Aceitar é estar lúcido no momento presente. E se assim a vida o apresenta, assim deve ser. A aceitação é colocar-se pronto para ver a dificuldade de outro ângulo, de outro prisma, sem o peso que nós colocamos ou imaginamos ter. Jesus caminhava com os soldados, repentinamente um dos soldados vizinhos vem e dá-lhe um bofetão no rosto. Jesus Cristo, tranquilo. O soldado prepara uma mão para dar-lhe uma outra bofetada. Ele segura a mão do soldado e lhe pergunta: por que me bate? Calmo, não saqueou, não fez nada, apenas segurou a mão do soldado, porque a aceitação não é me bata, me bata, me bata. Não, de forma alguma. A aceitação é o momento exato em que você vai mostrar a outra face, vai mostrar um outro lado da moeda, mas não é do olho por olho e dente por dente. É esse momento que é importante para nós. Nós não. Nós vivemos no reduto da família, essa menor célula, e vivemos digladiando-nos com picuinhas, dormindo de mal do meu amor, de minha relação, a troca do quê? A vida passa num piscar de olhos. Imaginemos que numa dessas, estou de mal de você por uma semana, você vira do lado e ele morre repentinamente, você vai amargurar um remorso enorme, quando deveríamos fazer o que o Chacrinha ensinou: quem não conversa se estrupica. É conversando que nós nos entendemos, é dialogando nas bases sacrossantas do relacionamento. Mas qualquer um de nós logo vão com a velha história: lá vem você discutir relação. Relacionamento precisa ser discutido. Ora, como precisa? Ou senão nós vamos voltar na época de minha avó e do meu avô português. Senhor Matos, sim senhora Maria Dolores, quanto nós temos em dinheiro? Está calada a mulher, vá cuidar da cozinha, do dinheiro cuido eu. Nós podemos hoje, em sã consciência, viver assim? Lógico que não. Nós precisamos dialogar. Hoje, se o casal não tem conhecimento na intimidade do próprio lar, vai ter com quem? Com a vizinha. Como se nós não soubermos como é que podemos educar os meninos, se nós não tivermos um diálogo concernente ao processo de educação, onde vamos formar os nossos filhos. Nós estamos nos casando hoje, nós não. Ou alguém está se casando hoje, os jovens. Que diálogo tem em torno do matrimônio, de quantos filhos, como vamos educar o filho? Um é crente, o outro é espírita. Não tem? Vai virar uma balbúrdia? Ah, não, o amor é lindo, mas é racional. O indivíduo que é crente, eu estou falando porque tenho crentes na minha família, ele jamais aceita, nós os espíritas, nos aceita. Para a minha cunhada, que hoje é protestante, o marido é filho do capeta porque é espírita. Ela não concebe, ela tem uma amargura na alma. Ora,
Isso não é vida, isso é caminharmos para uma ignorância. Não há como ter um entendimento se nela está incrustado que o espiritismo é do demônio. Por mais que ele queira, por mais que ele fale, os filhos são criados como joguete e ela chora porque um dos meninos aderiu ao movimento espírita. E ela tem uma pena enorme porque ele vai para o inferno e ela vai para o céu. É difícil, é uma relação que não se dialoga, falta do diálogo. Quem não dialoga se estrumbica, como diz o nosso Sacrinha. Aceitar não é desistir nem tampouco resignar. Aceitar é estar lúcido do momento presente, lúcido, usarmos do bom senso e da coerência. Nós precisamos entender que o homem velho está em nós. Ou nós vamos de pronto estudarmos-nos, conhecermos-nos, sabermos quem somos, ou vamos criar os maiores conflitos. Todos os depressivos em alto grau trazem a consciência atormentada dos erros perpetrados no antanho. É preciso trabalho, suor, para que o indivíduo possa retirar a culpa que traz em si. Por que é que nós vamos guardar uma culpa até hoje? Nós guardamos. Então, que doutrina é essa que nos dá uma orientação acerca de uma problemática criada no antanho em 10 encarnações anteriores que marcou-nos? É preciso estudar para que nós possamos assenhorear desse conhecimento e trabalhar o nosso interior para ter uma aceitação tranquila, serena. No instante em que aceitamos, desmaterializamos situações que foram criadas por nós. Soluções surgem naturalmente através da intuição, ou fatos trazem as respostas e as saídas para o problema. Simples assim, simples assim. No instante em que aceitamos, desmaterializamos. Olha, o codificador coloca, Allan Kardec, na obra As Póstumas, que diante de dois agressores, o que curvar-se em primeiro lugar diante do agressor é o vitorioso. Ora, é a aceitação com inteligência. Emmanuel tem uma colocação belíssima. Você vai se defender. Você sabe que tem o direito de defender-se. Você tem certeza daquilo que vai falar. E você sabe que nos anais da lei você está correto naquilo que vai proferir. Assim mesmo, você cala para que o tolo mais tolo possa vomitar. A vida não se resume em você ser bobo, frouxo. Não, não é isso. É quando nós começamos a crescer, você entende que o outro está com a necessidade de falar e você o deixa falar. Dois bicudos não se beijam de forma alguma. Há que haver um entendimento. Há que haver um entendimento. Muitas vezes eu ouvi o Chico Xavier dizendo da água da paz. E uma vez eu ouvia os comentários pelos outros, mas ouvi dele que quando uma senhora reclamou do esposo, como todas as mulheres quase reclamam do esposo, ou a mulher, ou o marido, isso é natural, são considerações matrimoniais. Na vida, se não houver um aprimoramento, para nós termos um bom prato de porcelana bonita, uma faiança francesa, por exemplo, tem que levar a um forno de alta temperatura. Para tomarmos uma garapa com limão ou com abacaxi, tem que passar a cana por uma moenda que a destroça, que a carcome. Em tudo na vida há um momento exato em que o sofrimento aparece para lapidar. O diamante belo que vemos nasce do carvão, das entranhas. É preciso lapidação, crestar. Então tudo na vida nós temos um preço. O preço é a evolução. Quanto mais caminhamos a evolução, mais avizinhamos-nos do sofrimento, porque começamos a ver aquilo
e começamos a entender que aquilo é o fato real da existência e que confere realmente o caminho da paz quem a desejar. Mas é preciso que nós realmente queiramos. Tudo é movimento, nada é permanente. A nossa tendência natural é resistir, não aceitar, combater tudo o que nos contraria e o que nos gera sofrimento. Dessa forma, prolongamos a situação. Resistir só nos mantém presos dentro da situação, desconfortável, muitas vezes perpetuando e tornando tudo mais complicado e pesado. Não tem como. Na vida diária nossa de relacionamento, cada um de nós pode tecer uma reflexão, uma experiência ocorrida na juventude. Eu era funcionário do Banco do Estado de São Paulo e entregava avisos ou notas, levava talão de cheques de porta em porta. Eu ia à residência de um senhor, Antônio Comar, hoje eu posso falar que estão todos desencarnados, e aqueles senhores que iam 1,92 m, a sua senhora Angelina Comar, uma dama, uma senhora de uma beleza natural, e eu ficava fascinado, porque aquela mulher realmente era muito bonita, e a vida lá ia. Um ano depois, aproximadamente, fui entregar os avisos. Toda semana eu ia, mas um ano se passou e eu fui entregar. Chego lá, não vi Dona Angelina, vi uma outra senhora, baixinha, gordinha, um torote como eu, morena, com fartos seios, e eu, na jovialidade, 23 aninhos. Dona Angelina está lá no fundo. Aonde? Posso vê-la? Fui vê-la. E ela que me contou. Ele chegou em casa um sábado à tarde e disse para ela: Angelina, pega suas coisas para o quarto do fundo. Essa mulher vai morar comigo aqui dentro no nosso quarto. Ela apanhou tudo e foi para o quarto. Depois disso, 2, 3 meses depois, viveu e morreu no último quarto da casa por 15 anos. Emudeceu, nunca mais falou. E a mulher amante morreu o seu Antônio Comar, e ela morreu 8 anos depois. É preciso disso na vida? Não era muito mais simples? O Livro dos Espíritos, na sua introdução, tem uma página belíssima na introdução. Os Espíritos, ou Deus, o nosso Pai, não constrange-nos a viver com quem não mais nos afinizamos. Ora, se a lei é de amor, o amor cobre, segundo Pedro nos fala, o erro. Ora, se o amor cobre a multidão dos erros, o amor é que prevalece. Se Dona Angelina tivesse cálculos da minha cabeça de juventude, se Dona Angelina tivesse saído, teria formado uma família belíssima, teria comunicado, ela estaria feliz, ela falaria com os netos, e ele teria uma família. Não obstante, viveram uma vida, um tormento voluntário, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida é disso? Não precisa. Nós precisamos usar da inteligência. A lei não nos fará reencarnar juntos, colados, chipófagos uns dos outros. Não, a lei é de amor. Depende do que nós fizermos com amor e por amor a obra do bem. Deus poderá, com toda segurança, dar àquele que toma uma atitude, uma criança que necessitará do amparo de um médico, e ele vai ajudar a criança. Estará ressarcindo outrora, na lei de causa e efeito, o débito contraído para com a lei. Mas a nossa tendência é resistir, brigar, não aceitar, querer que a opinião prevaleça. Lê do engano. Que opinião? Quando somos jovens, nós temos uma opinião. Quando estamos maduros, temos outra. Quando a senectude, como é no meu caso, vem chegando, você pensa diferente. Quando chegar aos 90, meu Deus, tudo é festa, tudo é alegria, tudo é manaice. Ah, tá bom, meu neto, tá lindo.
Mas nos primeiros rubores da juventude, nós estávamos atados a um pieguismo. Minha mãe deu-nos tanta coça que merecia um Oscar. Meu pai, 2. Hoje eu fico vendo, se o meu irmão corrige uma neta, uma filha na frente do meu pai, ele levanta e vai chorar. Minha mãe gruda no filho e unha, não faça isso na minha frente. E quase matou-nos de bater. É assim, se vier um trineto, ou bisneto já veio, se vier ainda o trineto, sei lá como é que chama depois, é capaz dela segurar no colo e querer cuidar. A vida é assim, então nós vamos mudando. Agora, quem é que vai mudar? A forja do tempo muda-nos. Ela promove uma mudança. Então por que é que não usamos da inteligência agora para viver melhor? Porque viver 80, 90 anos é um piscar de olhos, é uma fração de segundos diante da vida. Então é preciso que aprendamos a viver. Quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, aprisionados, frustrados, insatisfeitos, cheios de rancor, tristeza, e esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldades, nunca trazem solução. E muitas vezes achamos que os outros e as coisas são responsáveis pelos acontecimentos e não são. É porque nos falta coragem para modificar aquilo que podemos, e falta-nos coragem para aceitar aquilo que não se pode mudar. Não tem como, mas é coragem para modificar, porque essa amargura não nos leva a lugar algum. Dizia minha tia, eu morro do lado desse safado que é seu tio, mas eu não largo dele. Eu mostro para esse safado com quantos paus se faz uma canoa. Eu disse, tia, não é assim, não é assim? Ele vai aprender comigo, não vai piar. Quando piou fora, agora velho, vai ficar na minha mão. Coitada, mal sabe ela que vai nascer grudado, um de costa para o outro, sem se poder falar. A vida, nós é que promovemos a futura reencarnação. Somos nós os autores, os artífices da nossa vida. Ora, se estamos plantando isso, e meus amigos são espíritas, é duro concluir no final de um período reencarnatório e sendo espíritas. Então disso nada vale. Há apenas o nome na sessão mediúnica, crendo que nos libertaremos. Aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas, soluções, alívio. Aceitar é o que nos leva à fé. A aceitação é um passo concreto para deixar a vida mais leve, mais alegre e mais saudável. É fundamental entender que aceitar não significa desistir, mas seguir adiante com otimismo. Ter muitos propósitos a serem atingidos é uma atitude saudável diante da vida. Estar grato colabora e muito para aprender a aceitar. Então não há outro caminho. Se nós não nos conhecermos, e é através da aceitação, que é o conhecimento, como um filósofo da antiguidade Evoluo disse, conhece-te a ti mesmo, para nós assenhorearmos disso. Ah, mas Givaldinho, o meu marido tinha que ser tão feliz quanto eu sou infeliz. Não, então você não é feliz, porque quem é feliz independente do marido. É preciso aprender. Ah, mas eu queria tanto que ele fizesse. Não, você está impondo uma condição para que você seja feliz, que ele faça o que você quer. Respeito para com o outro que não consegue. Se ele é portador da síndrome da Gabriela, é preciso trabalhar a síndrome, que é uma doença, porque ninguém nasce torto e morre torto. É um ledo engano. É preciso que nós nos conheçamos, e a doutrina é o único fator que dá-nos a carta de alforria que liberta-nos de toda essa masmorra de dificuldades. Aceitar se refere ao momento presente, ao agora.
No instante que você aceita, você se entrega ao que a vida lhe quer oferecer. Novas ideias surgem para prosseguir na direção desejada, saindo do sofrimento. Como dizem, a dor existe, mas como sofrer é opcional, é uma escolha. Nós temos muitos doentes, são inusitados os casos. Não vou me alongar porque a hora se adianta. Um indivíduo sentado a uma cadeira de rodas, que aperta um botão, anda por toda a cidade. Você chega para aplicar passe nele, ele diz: essa desgraça de vida, eu não aguento mais, estou com uma escale nas nádegas, eu não aguento, é sempre a mesma coisa, esse calor infernal. Você muda para uma outra casa no passe a domicílio, você encontra um homem com um câncer carcomendo-lhe a face inteira, cujo um pano tampa ali um buraco enorme, sem os olhos e sem a boca, e ele escreve: obrigado pela visita, Deus os abençoe. Sabe entender. Então, o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável para nós, o sofrimento é opcional. Cada um de nós, en passant agora, em 2 minutos, podemos observar como é que nós estamos. Meu bem, onde você colocou a chave do carro? Eu não te falei já 2 vezes? O que é isso? Você não sabe onde é que está? Está na gaveta. Meu bem, eu não encontrei. Se vira, agacha, levanta. O homem não sabe nem agachar. Ora, isso é gentileza? Não. Nós que vivemos no mundo escasseamos de gentileza. A gentileza é necessária nos dias atuais. A gentileza, ela move o mundo inteiro. Educação é uma das coisas mais gostosas da vida. A afetividade. Quem não leu o livro do Emmanuel, Vida e Sexo, deve lê-lo. É uma obra-prima, um livrinho muito fininho, que pode ler todo dia uma lição. Ele fala do relacionamento humano. É uma obra-prima para se estudar. Vida e Sexo. Quer ser feliz? Aceite. Não se esqueça, você só pode mudar você mesmo. Só você é responsável por tudo que lhe ocorre e sente. Paz no dia de hoje. Só nós somos o autor da nossa felicidade. Eu tenho um irmão que é alcoólatra. Eu adoraria. Não, eu adoro vê-lo alcoolizado. Por quê? É o direito que ele tem. Ele é feliz e eu estou feliz. Ele é feliz bebendo. Ah, mas eu adoraria tirá-lo. Não, ele sabe que pode sair. Não sai porque não quer. Ah, mas eu tenho um primo nas drogas. Ele quer, ele deve fumar, deve fazer o que ele gosta. Ele encontrou o caminho da felicidade, porque as leis humanas não te permitem trancá-lo. Quando jovem, com 17 anos, eu quis construir um cômodo na minha casa, trancá-lo, prendê-lo, dar de comida. E o juiz falou: não faça isso, a lei não permite, deixa-o livre. E minha mãe foi ao Chico Xavier comigo, e ele estava novo ainda. E o Chico Xavier ouviu o relato de minha mãe, que mais chorou do que relatou, e concluiu o Chico Xavier: quantos anos tem o Roberto? Tem 20. Julieta, deixa o Roberto construir a sua vida. Ele sabe o que está querendo e o que está fazendo. É assim. Em meio a tudo isso, Deus conferiu-lhe uma filha, já tem 19 anos agora, está estudando, e ele, na senectude, quando o fígado terminar um pouquinho, der um pouquinho de trabalho, ele vai diminuir, e quem sabe talvez morra ou desencarne sem nenhum problema. Mas a vida é assim. Então nós precisamos, quer ser feliz? Aceite. Não queira mudar o seu marido ou a sua mulher. Não queira rachar o miolo do seu genro ou da sua nora. Respeita-os. E para terminar, tive uma professora encantadora, Xamena Barbosa Caixe Lima, professora de desenho. E ela pediu que eu fosse com ela ao Rio de Janeiro, onde tínhamos um amigo muito bonito de espiritualidade que já desencarnou, Altivo Caríssimo Panfiro. E fomos eu e ela de ônibus. Hospedamos na casa do Altivo e na noite fomos à reunião que ela queria falar com o Dr. Herman, um espírito que ele recebia. E eu já conhecia o problema.
Era uma nora que ela queria, por todo jeito, demover a nora das ideias que tinha para que o menino dela, o filhinho dela, pudesse ser feliz, entre aspas. E dito e feito, tivemos a reunião, uma palestra belíssima, veio o guia e ela foi falar, Dr. Hermann, ele disse: Xamena, não meta o bico na vida da sua nora. Ela entendeu. É a aceitação, não há o que fazer, não tem o que fazer. Se o seu filho está feliz, deixe-o viver feliz. Ah, mas eu não acha nada. Curta o seu marido, ame-o, dobre, incentivo, vale a vida. A vida vale ser vivida intensamente. Muita paz e obrigado a todos pela atenção.